Abel Ferreira segue respaldado ainda no Palmeiras? Rapaziada, a gente tem que falar que entrou novo concorrente para disputa de Richard Rios. Olha o que o Abel fez na coletiva. E eu tenho um vídeo mostrando os detalhes e muito mais hoje. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão? Vem comigo, vem? Então roda a vinheta. Rapidinho, deixa eu contar uma parada aqui pra vocês. Tem brasileiro comum ganhando até R$ 300 por dia só usando o celular. Não é aposta, não é enrolação. É um método novo, passo a passo, que até quem não entende de internet consegue aplicar. Eu mesmo chequei tudo antes de trazer aqui pro canal. E sim, é real, é seguro, tem suporte e tá mudando a vida de muita gente. Se liga nesse resultado. Só pra mostrar uma coisa pra vocês, ó. Dá uma olhada aqui, meu amigo do céu. Mais de R$ 3.000, ó. 17 dias, meu amigo. Cara, isso é só pra mostrar o poder que esse aplicativo tem, cara. E olha que esse valor, cara, é o que eu faço lá na fábrica por mês, cara. Vocês estão malucos. E assim, agora que eu aprendi isso e consegui fazer mais de 3.000, ó, rápido assim, cara, posso afirmar, cara, ó, você começa aí também que o resultado vem. E assim, cara, não é difícil, você acredita? Mas presta atenção, porque o número de acessos é limitado. E o aviso que eu recebi é que o link pode sair do ar a qualquer momento. Então, se eu fosse vocês, clicava agora no link na descrição e no primeiro comentário fixado antes que tirem do ar. Testa hoje e volta aqui para me dizer se não foi a melhor coisa que vocês fizeram nos últimos meses. Dale, 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 dale porcada. Como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem. E é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Rapaziada, muito obrigado aqui pelo seu like. Não esquece de curtir e hypar o vídeo pelo celular, que é muito importante. Cada like, o vídeo vai para 10 pessoas. Então, deixa o seu like que ajuda a gente a mandar a voz muito mais. E também, se puder, faça parte dos planos de membros, que sempre aparecem os nomes aqui em algum momento durante o vídeo. Bora, vamos para as nossas notícias? Quero começar aqui, não tem como, né? O futebol apresentado pelo Palmeiras. Rapaziada, a gente tem que estabelecer uma coisa logo no início. A crítica e cobrança do time do Palmeiras, do Abel, não quer dizer que quer que ele caia, que quer que mude. A gente quer o melhor para o Palmeiras, o melhor pro P, melhor pro P. Não é pro o Abel, abelizados, isso, aquilo. Não é isso. A gente não tá aqui para passar pano, a gente não tá aqui para falar somente do técnico, a gente tá aqui para falar de um todo, de diretoria, de clube, de jogadores, de torcida também, muitas vezes acaba acontecendo. E o Palmeiras empatou ontem. O primeiro tempo do Palmeiras beirou ser horrível, horrendo, horroroso. Foi isso ontem que aconteceu nesse primeiro tempo da CEP. O Palmeiras não estava criando nada. O Palmeiras tem um problema de criação muito forte. Principalmente quando você vê que não entra o Maurício e entra o Rafael Veiga. Entrou um Felipe Anderson, que foram até que bem. Só que não tem coerência você colocar esses jogadores, sendo que no Mundial você não jogou com eles quase. O Veiga, ele entrou uma, duas partidas. O menino, o Felipe Anderson, ele jogou meio tempo só no Mundial. E o mau futebol apresentado no final do Campeonato Brasileiro, antes da viagem, né? Antes da parada, aqueles últimos jogos, no Mundial de Clubes e também agora na volta, o futebol mal jogado é muito claro, é lamentável. O Palmeiras ele gastou R$ 500 milhões nesse time. É meio bilhão, rapaziada. Isso nunca foi gastado no Palmeiras. O Palmeiras nunca fez um aporte financeiro tão grande. A cobrança ela tem que ser porque o próprio Abel fala, ele falou no final da coletiva, nunca na história esteve tão bem, nunca na história o Palmeiras esteve tão bem, futebolisticamente e também financeiramente. Só que tem alguns pontos que acontecem durante o jogo, acontecem durante as partidas, que tem que ser explicado. O porquê você preferiu esse ou aquele. O Abel ele não responde, ele se esquiva. E ele tem que responder, gente. O papel dele é esse. Ele é o treinador do Palmeiras. O jornalista pergunta, o técnico responde. E o jornalista não pergunta nada além do que tá na partida. O jornalista não tá perguntando algo, sabe, que tirou da cabeça dele que não está rolando.
Quando o jornalista pergunta do técnico do Vasco no Mundial, o Abel tá certo em falar, cara, tá de sacanagem, né? Agora, quando o jornalista pergunta por que isso? Por que o Felipe Anderson? Por que mudou? Por que o Veiga? Veiga deu um toque bonito, mas mesmo assim, será que o Maurício não entraria melhor? Será que o Alan não entraria melhor? É um problema que a gente tem. E isso tem que ser colocado em pauta, a gente tem que levantar. Não é porque o Abel ele ganhou tudo todos esses anos que a gente é ingrato a ele, ou a gente vai ser grato a vida toda. Não é assim. A gente vai ser grato sim, mas a gente vive o presente momento. E o presente momento, ele não consegue apresentar um bom futebol. Palmeiras é muita ligação direta, é muito chutão. O Verdão é muita bola enfiada para a linha de fundo, é muita jogada individual. O lance do Felipe Anderson, que quase gerou um gol do Palmeiras, foi uma jogada individual do Felipe Anderson pela ponta esquerda. Que ele pegou a bola no meio-campo e foi embora no primeiro tempo. Teve o Vitor Roque, que o Veiga pegou, roubou a bola, né? Uma baita bola do Rafael Veiga. Se a gente for olhar, assim, até jogou melhor do que a gente imaginava, é verdade. Uma baita jogada do Veiga, que é lance para gol. Aquilo tem que ser um lance que tem que converter, tem que ser objetivo, tem que marcar o gol. O Palmeiras não pode perder tanto gol. Tem que treinar mais, finalizar mais. O Vitor Roque pega a bola, aquela bola era um tapa de direita. Ah, mas poderia bater no zagueiro, mas faz o que tem que fazer. Aí ele pega a bola, aí ergue a perna lá em cima, volta pra dar um puxão pra outra. Ah, cara, aí perde muito tempo, perde o jogo, aí chuta pra fora. A gente tem uma zaga ontem que tava nervosa. O gol foi um... Coitado do Gomes, né? O gol pra mim foi falha dele. O Bruno Fux quase meteu uma bola contra ali, cruzando uma bola que foi cruzada, que ele deu o carrinho, que o senhor Everton já tinha passado vazado. O Everton, ele não pula uma bola dentro da área. Ele não pula uma bola dentro da área. Ele não pula uma bola dentro da área. Todas as bolas passam na boca do gol. Passa na boca da pequena área. Eu nunca vi goleiro que não pula em uma, ele só fica plantado no gol. Mas será que ninguém percebe isso? O cara tá mal, velho. O cara tá mal. O cara tá com os reflexos ruins. Ou o treino dele tá ruim. É um dos dois. Isso tá pegando muito hoje no futebol. E eu falo pra vocês, esse time apresentando esse futebol, não sei se ganha do Corinthians não, viu? Na Copa do Brasil. Não sei se ganha. E ressuscitar esses caras na zona, na putaria que tá o clube deles, cara, é o fim. É o fim. Isso será o fim. Se esses caras não jogarem bola contra o Corinthians. E a gente não pode normalizar que perder ou empatar clássico, derby é normal. Porque não é. É o maior clássico dos dois times. Não normalizem perder final pro Corinthians, perder jogo durante o campeonato contra o Corinthians. Isso não existe. Isso não existe, rapaziada. Então fiquem ligados, porque o que eles querem muito dentro do Palmeiras é normalizar derrotas, empates e vida que segue. Porque a gente vê pelas declarações dos jogadores. O Everton toma um baita frango no Mundial. O que, que ele fala depois? Ah, a vida que segue, né? Tem que pensar no próximo campeonato. Tem mais campeonato durante o ano. Porra, você falhou no melhor campeonato, no campeonato mais esperado da vida de vocês. Como que você me fala isso, que acha que é normal? Aí é demais, é tirar uma com a nossa cara, né? Enfim, Abel Ferreira continua com respaldo? Continua. A diretoria do Palmeiras, Leila, o pessoal lá, pelo menos assim, conselheiros próximos a ela, apoia muito ainda o Abel Ferreira. E eles acreditam que ele possa fazer ainda um bom trabalho. E eu acredito também que ele possa fazer. Só que é questão de... Eu quero mostrar uma coisa para vocês. É questão que isso aqui, que o Capelanes vai falar, ele fez uma pergunta, isso aqui não pode acontecer. Na moral. Vamos lá. Galera, acabei de chegar em casa do Allianz Parque, tava acompanhando em loco Palmeiras e Mirassol 1-1 e quero falar um pouquinho sobre a polêmica da entrevista do Abel Ferreira comigo. Gente, um repórter nunca deixa de ser repórter, pelo menos eu penso assim. E mesmo que de 3 anos pra cá eu tenha virado apresentador na Rádio Bandeirantes, eu nunca vou deixar de apurar, de dar informação quando eu tiver, de ir atrás e de fazer aquilo que eu sempre fiz quando era repórter. Perguntar. Eu sempre quis fazer boas perguntas. Eu acho que isso me ajudou a ganhar repercussão, as pessoas conhecerem o meu trabalho. Perguntas incisivas, outras ásperas, outras irônicas, eu acho que tudo isso faz parte. A coletiva, gente, é o momento que o repórter tem uma chance só
E hoje, na coletiva do Abel, que eu participei pela primeira vez com o Abel, eu quis perguntar aquilo que o torcedor queria ouvir. Essa é a questão. Não é perguntar pro Abel, que nem foi no Mundial, se ele conhece o técnico do Vasco. É perguntar o que o torcedor quer ouvir. Porque o jornalista, o repórter que tá lá na coletiva, ele é o cara que vai tirar as dúvidas, que vai falar do jogo, que vai perguntar do esquema, o porquê que ganhou, porquê que empatou, porquê isso, porquê aquilo, entendeu? Então, cara, ele realmente ele tem que fazer a pergunta certa. E quando esses caras fazem uma pergunta que é totalmente sem noção, não faz sentido, eu sou um dos primeiros a vir defender o Abel. É isso. O que o torcedor queria perguntar, como Aí. eu sempre fiz. Confere aí. Abel, muita gente entende que, desde que você chegou aqui, a versão 2025 desse Palmeiras é a pior delas, mesmo com mais de R$500 milhão investido. Você concorda com essa afirmação? Sim, não e por quê? Mas porquê que investiu R$500 milhão? É uma questão de necessidade, acredito. Eu vou lhe explicar, se você não sabe, eu vou lhe dizer. Sabe quanto é que vendemos em jogadores? Muito. Mais de 1,5 bi em 5 anos. Então, se o Palmeiras compra, é porque tem dinheiro para pagar. É porque faturou em títulos e em vendas para poder comprar jogadores. Não, se você entende que mesmo com um investimento feito de mais de R$500 milhão, por mais que tenha muito dinheiro, se essa versão 2025 é a pior desde que você chegou ao Palmeiras, se você concorda com isso? Isso é uma opinião sua e a opinião não vou discutir. Nós há 1 mês e meio estávamos em primeiro na Libertadores, em primeiro no campeonato, na Copa. Agora não estamos a passar um bom momento. Eu cheguei ao Brasil há 5 anos e, juntamente com os torcedores, eu tenho um respeito, um carinho e uma admiração por eles, que ela é mútua. Mas eu acho que nunca na história do Palmeiras o Palmeiras esteve tão bem desportiva e financeiramente. Bom, eu reduzi a resposta do Abel porque ele rodou e não respondeu a pergunta. E a pergunta foi claríssima. A versão 2025 do Palmeiras é a pior desde que você chegou ao clube, mesmo gastando mais de R$500 milhão nessa temporada? Sim, não e por quê? Então assim, gente, assim como o Abel não tá aqui para fazer amigos, como ele fala, eu também não tô. É relação profissional, é não ter rabo preso, é ir sem medo de perguntar, sem medo de cara feia. Aí ele fala um pouco de entrevista. Rapaziada, então era isso, né? Tinha que falar sobre o Abel. Principalmente você vê, é uma pergunta simples, né? Seu time de 25 comparado com os outros é o pior? Sim, não e por quê? Isso daí tem que ser perguntado pra gente entender o que tá acontecendo pra esse time não performar. Porque não é natural você gastar 500 milhões e isso daí não funcionar. Por mais que falem, ó, vamos fazer um exercício de raciocínio. O Vitor Roque foi azar, tá jogando mal. Tudo bem, eu concordo. Eu acho que tem que jogar. Já devia estar jogando, mas concordo. O Paulinho comprou quebrado. Tem que analisar. Tá, é um baita jogador. Agora, o Ramon Sousa, Facundo Torres. Aí trouxe o Mikael, que nem é titular. O emprestado que é o Fux. Aí você começa a olhar assim e fala, peraí, tem muita grana aí que foi despejada e o que foi? O pessoal não conseguiu aprender a contratar, é isso? Sem dinheiro contratava errado. E com dinheiro também contrata muito errado? Aí ferrou. Aí baixa as portas, passa a chave e lá com o clube. Porque se não tem capacidade de fazer com grana, a gente tá lascado. Vamos lá, rapaziada. Só para atualizar agora, comenta aqui, quero saber a opinião de vocês. Só para atualizar aqui sobre o Richard Rios. Ontem o Porto fez uma proposta dos 30 milhões, 194 milhões. E são 30 milhões de reais fixos. Só que agora depende do Richard Rios, já que a Roma, o Atlético de Madrid, o Zenit e o Nottingham Forest foram, junto com o Porto, foram quem demonstrou interesse. O Rios hoje ele tem uma proposta menor da Roma, uma proposta igual, só que parcelada em 3 vezes, que seria do Zenit, e essa proposta do Porto, que chegou agora firme, que chegou firme de verdade pro Verdão. É isso. Beleza, rapaziada? Tamo junto, fiquem com Deus. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência aí. Avante palestra!